existe? Esta é uma pergunta crucial que separa 3 grupos de pessoas do mundo. Ao longo da história, há aqueles que reconhecem a existência de uma mente inteligente no universo em si, e sobre a própria existência da vida, da qual ela fecha os seus olhos e medita e sente Deus vivo e real dentro de si mesma. Há aquelas que ao longo da história têm dúvidas quanto ao funcionamento do universo e do próprio sentido da vida. Pessoas das quais muitas vezes seguem seus cotidianos, estagnadas aos sistemas da vida vazia que lhe doutrinaram, presas a dogmas, materialismo e a futilidades. E há um grupo em especial que nega todas as evidências, provas e coisas que mostram claramente a existência daquele que chamamos de Deus. Propõem o universo ter apenas surgido por um acaso e usam as leis universais conhecidas pela ciência, do qual muitas vezes passam esse conhecimento de maneira deturpada, visando controle, pois a ignorância do povo dá poder aos senhores do mundo. Usam todo o conhecimento e tecnologia para explicar tudo, mas sem dar os créditos ao autor da vida. Escondem quem é Deus, o que é Deus e onde está Deus. A origem. Se um dia, ao andar por um campo e se deparar com um relógio, aquele relógio provaria uma coisa: a existência de um relojoeiro. Portanto, o design do universo testifica a existência de um desenhador inteligente. A existência de Deus se encontra em todas as culturas espalhadas pelo mundo. Para céticos, imaginam que Deus foi apenas fruto de suas mentes primitivas, mas há provas que o ser humano de antes possuía mais conhecimento em muitos aspectos que o ser humano de hoje. Mesmo nas culturas antigas, percebemos que o ateísmo não se faz presente. Entre Deus e deuses, os homens sempre se mostram conhecedores da divindade suprema, seja nos personagens míticos ou seja na natureza. Deus sempre esteve presente, pois a pseudociência e o sistema sempre tentam colocar que o homem de antes era apenas como simples animais do meio ambiente, de forma que rebaixam e escondem quem somos, de onde viemos e qual o sentido da vida neste mundo. Através daquilo que chamo de trindade do cientificismo, com o Big Bang, com o caos gerando a vida numa obra do acaso, com o heliocentrismo e a falsa força chamada de gravidade, para esconder o universo elétrico e o eletromagnetismo em ação, e o evolucionismo para esconder a mão divina mais próxima da humanidade e da criação. Tudo isso para promover o esvaziamento espiritual das pessoas, tirar Deus da equação da vida. A teoria da evolução não pode ser provada de maneira científica, muito menos de maneira racional. Não há presença de elos perdidos de símios que se transformaram nos homens de hoje em dia. As mitologias apresentam muito mais realidade do que a fantasia da evolução. É intrínseco ao nosso Criador. A mente não inventou a Deus, mas Deus deixou na mente o alcance de conceber a existência daquele que projetou a própria mente. Pois tudo no universo é elétrico. O que é possível constatar de maneira experimental e empírica
a existência daquele que chamamos de Deus. Energia, frequência, vibração e movimento. O Toros, a geometria sagrada. E a mente divina é energia. E essa energia se manifesta em padrões. É incrível como sequência de Fibonacci, proporção áurea e padrão fractal demonstram e provam inegavelmente o desenho inteligente, que não é um acaso. Estes padrões possuem uma estrita relação, conhecido como sequência de Fibonacci. Recebeu o nome do matemático italiano Leonardo de Pisa. Essa sequência aparece em configurações biológicas, como por exemplo, na disposição dos galhos das árvores, ou das folhas em uma haste, no arranjo do cone da alcachofra, do abacaxi, ou no desenrolar da samambaia, em conchas, nas ondas e em toda a natureza e fractais, de maneira micro ao macro em todo o universo. A individualidade é a marca de qualquer artista, desenhador ou arquiteto. Cada um deseja para suas criações a qualidade e os detalhes que os separa dos demais. Na natureza, podemos ver plantas e animais que possuem padrões, ciclos perfeitos em inteligência, que podem ser demonstrados que a criação jamais é um acaso. Os homens naturalmente têm essa individualidade. Suas impressões digitais, por exemplo, nos mais de 7 bilhões de pessoas hoje no mundo, é um exemplo disso. Nenhuma impressão digital é igual a outra. Cada coisa que pegamos ou tocamos, que temos contato, é marcado com pequenas imagens, revelando para qualquer que veja quem esteve ali. A dança das abelhas. Aristóteles documentou o intrigante comportamento das abelhas, como aquele que a colônia coordena a atividade de suas operárias. O que parece ser um amontoado de abelhas, pode ser na realidade um inteligente comportamento das abelhas. Quando uma abelha descobre uma nova fonte de alimentação, como um campo florindo, ou um lugar artificial elaborado por cientistas, algo interessante acontece. Alguns minutos depois, outras abelhas chegam ao mesmo local. Elas não viajam em grupo. Cada abelha encontra a fonte de alimentação individualmente. Como podem estas abelhas que não conhecem previamente o lugar, subitamente chegarem com precisão ao local onde está o alimento? É possível que os insetos se comuniquem entre si? Para responder esta questão, o biólogo australiano Carl von Frisch desenvolveu uma série de experimentos nos anos 40. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia reproduziram os experimentos deste pioneiro, usando uma moderna colmeia de observação. 2 alimentadores foram colocados em diferentes direções afastados da colmeia. Em cada local, as abelhas visitantes foram marcadas por pontos de diferentes cores. As diferentes cores usadas em cada estação permitiram que cada abelha identificasse o local que visitou. Outros cientistas antes de von Frisch já haviam observado que as abelhas, ao retornar, tendiam a rebolar rapidamente na forma do número 8, antes de distribuir o pólen e o néctar coletados. Nestes 2 experimentos, von Frisch observou que, ao voltarem de uma mesma estação,
as abelhas dançavam de modo diferente daquelas que vinham de outro local. Apesar do padrão em forma de 8 se manter, a orientação da dança era diferente nos grupos. As abelhas que retornavam de um alimentador realizavam uma rotação em relação às abelhas que retornavam do outro alimentador. Incrivelmente, o ângulo feito pelas abelhas era igual ao ângulo formado pela colmeia e os 2 alimentadores. Eis uma pista para desvendar o mistério sobre como as abelhas compartilham a informação sobre a localização de alimento. Através de experimentos mais detalhados, novos aspectos sobre a dança surgiram. A dança expõe 2 ferramentas fundamentais disponíveis para as abelhas. A primeira é a habilidade para enxergar a luz ultravioleta e polarizada, o que permite determinar a posição do Sol. A luz ultravioleta é capaz de penetrar nas nuvens e fumaça. Assim que a luz do Sol atravessa a atmosfera, ela é polarizada quando vista da Terra. Mecanismos como filmes polarizadores, óculos de sol ou os olhos das abelhas podem detectar esta orientação e determinar a posição solar até mesmo quando observada da direção oposta. Isto fornece às abelhas uma espécie de compasso solar, permitindo-lhes sempre conhecer a posição do Sol no céu. Todo o meio ambiente das abelhas parece estar apontando para o Sol.